Vamos lá, gente. Vamos falar de saúde mental. Nós sabemos que com atitudes negativas a gente não chega a lugar nenhum, certo? Só que tem gente que acha que pensar positivo é o suficiente e fica lá, eu tenho um pensamento super positivo. Eu tenho certeza que um dia as coisas vão acontecer pra mim. Tem gente que ainda fala assim, tenho certeza que um dia eu vou ficar rica. Tenho certeza que um dia eu vou ficar rico. De braço cruzado. Gente, pensamento positivo apenas parece que não faz diferença não, viu? A produção preparou um VT pra gente conferir. Daqui a pouco eu tenho uma especialista e tanto pra nos ajudar nesse sentido. Vamos assistir. Muitos dizem por aí que é só pensar no que desejamos para conquistarmos, que o sonho vai virar realidade, que dinheiro, amor e saúde estão ao nosso alcance, basta pensarmos positivo. Mas será que só isso é suficiente? O ato de pensar positivamente por si só não é capaz de fazer nada acontecer. Mas se usado de forma certa, ele consegue nos levar para um lugar de oportunidades. Vamos saber mais sobre o assunto? Claro que vamos. Gente, lembrei que eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo, querer não é poder. Porque tem gente que fala, querer é poder. Ih, vai querendo, sem fazer nada, que você vai ver onde você chega. Não é? Especialista em autoconhecimento, Renata Fornari, maravilhosa. Linda! Como é que você tá? Eu Saudade tô de você. bem. Obrigada pelo convite. Rê, eu que agradeço de você estar aqui. Querer é poder, Rê? Depende. Do quanto se quer, né? Exatamente. Depende do quanto está disposto a se mexer, né? Pois é. Mas eu conheço Só gente querer, que não, fala, concordo igual com eu falei você. assim, ai, um dia vai acontecer. Eu sinto no meu coração que um dia eu vou ser rica. É, exato. E aí eu tô deitada no sofá comendo pipoca esperando cair do céu, assim, Não né? cai, gente, né? Não cai, não. Não cai, não cai. E aí, as pessoas acham polêmico eu falar isso, sabe por quê? Porque a Louise Hay ficou conhecida no mundo inteiro como a rainha das afirmações positivas. E as afirmações positivas fazem uma diferença imensa na nossa vida. Você sabe muito bem, Cláudia, quantas vezes a gente já não conversou sobre isso? Sobre o quanto o nosso pensamento está interferindo, o quanto que a gente escolhe acreditar está interferindo na nossa realidade. Agora, não é só isso, não é mágica. Eu tenho um jargão que é, pensamento positivo não é pensamento mágico. O pensamento positivo, ele existe? Óbvio. Ele importa? Claro que importa. Ele faz diferença? Total. Agora, ele sozinho não basta. É isso que as pessoas precisam entender. Eu acho, mas é uma opinião muito pessoal, não sei se você concorda. Se você discorda, você me fala, né? Mas eu acho que a lei da atração com esse termo, ela ficou muito difundida. E aí vieram vários filmes e documentários que falam sobre isso e acabam dando a entender para algumas pessoas que assim, é só você fechar o olho, pensar no colar, abrir os olhos e o colar vai aparecer na sua frente. Concordo com você. Você concorda comigo? Número e grau. Tem gente que coloca lá a foto no teto. Eu olho todo dia à noite essa casa e um dia eu vou ter. Um dia ela vai se materializar na minha frente só porque eu tô olhando pra ela. E não é verdade, não é assim que funciona. Então, acho que é o nosso papel, nós que trabalhamos com autodesenvolvimento, enfim, né? Com lei da atração, é o nosso papel explicar pras pessoas, tá? Então, se isso não funciona, o que é que funciona de verdade? E aí, já posso falar? Claro, O que é que... por favor. É pra isso que você tá aqui, né? Já posso ir direto e reto? Assim? Tá. O que acontece, Cláudia? O que eu sempre explico para os alunos? Deixa eu ver só se eu tenho um tempo bom, talvez dê tempo de você mandar sua pergunta, tá? Vida Melhor Oficial. Se não der tempo da produção colocar no video wall, porque eu resolvi de última hora isso, eu vou ficar com o meu celular na mão, que depois eu vejo no meu próprio celular. Vai no nosso Instagram, deixa um recadinho pra Renata Fornari ou uma pergunta, tá bom? Fechadíssimo. O que acontece? Existem leis universais que regem esse universo. Você concorda que a lei da gravidade é uma? Então, se eu pego essa almofada e eu solto, ela cai porque existe a lei da gravidade. Existe uma lei que deram o nome, né, de lei da atração? Existe. E ela está acontecendo o tempo inteiro, quer a gente acredite ou não, quer a gente esteja consciente disso ou não, quer a gente concorde ou não. Mas ela não está respondendo a um pensamento
que você teve no dia, ou a uma foto da casa, né, como você falou, que você viu. Ela está respondendo ao seu estado vibracional predominante. Então não vai adiantar nada você olhar para a foto da casa, como você colocou, e passar o resto do dia falando: ah, mas na minha vida as coisas só dão errado. Você vê a fulana, olha aqui a vizinha. A vizinha deu sorte, né? Ela já nasceu num berço de ouro. Mas pra mim as coisas nunca funcionaram. Isso aqui, né? Olha esse mercado de trabalho, as coisas... Então, assim, qual que é o seu estado vibracional predominante durante o dia? Ele está em coerência com aquilo que você quer atrair? Ou o seu estado vibracional predominante é incoerente? Porque daí a gente tem um conflito vibracional. Se a gente tem um conflito vibracional, as coisas não chegam na nossa vida, né? Então, assim, eu quero um relacionamento amoroso, por exemplo. E aí eu falei, gente, que interessante, caiu a ficha, assim. Desde que eu tenho, sei lá, uns 30 anos de idade, eu falava, eu quero ter uma casa. Porque eu tenho um apartamento, mas eu queria ter uma casa. Você pegou uma casa com uma piscina, com uma área de lazer, com uma churrasqueira, eu queria. E aí, na época, eu trabalhava numa empresa que eles fizeram um quadro dos sonhos de todos os funcionários. Aí eu falei, eu quero uma casa. Aí coloquei lá, meu quadro de sonho era uma casa. E aí, bom, passaram-se vários anos e nunca aconteceu. Nunca eu realizei aquele pseudo sonho. Podia ter realizado? Claro, não realizei. Aí só agora que eu entendi. Por que não realizei? Porque eu nunca quis uma casa, gente. Eu achei que eu queria. Porque o mundo diz que quer, sei lá o que aconteceu na minha cabeça. Eu nunca quis, porque eu não quero o trabalho de ter uma casa. Eu quero encontrar os meus amigos numa situação onde eu não precise depois limpar uma churrasqueira, onde eu não precise ter que administrar gente que vai limpar a piscina, cortar grama, etc. Entende? Então, eu não queria. Então, é muito interessante a gente ser verdadeira com aquilo que a gente acha que quer. Mergulhar nesse nosso querer, né? E por isso a gente precisa se conhecer. Né? Eu tô dizendo que eu quero porque eu quero, é um desejo de alma, ou eu tô dizendo que eu quero porque todo mundo à minha volta diz que é legal. Então eu vou na onda. Exato. Mas no fundo eu quero mesmo. Aí é autoconhecimento. Lembrei de mulher que fala, eu quero casar. Porque todo mundo fala que é legal, mas no fundo não quer. Exato. Quer ter namorado, não quer compromisso. Aí eu crio um conflito. Segura aí 2 minutos. Já? Menina, eu não tô te falando. Foi vulcânico isso. Não foi vulcânico. Esse prêmio tá rolando desde março. Eu só soube anteontem. Tá brincando? Eu não sabia que eu tava lá. Agora tá ok o microfone? Eu não tinha noção. Seu nome tá rolando desde março e você soube anteontem. Eu só soube anteontem. Caramba, então, Cláudia. você imagina, as pessoas que já sabiam que estavam lá estavam divulgando, falando para as pessoas votarem. Só que eu não sabia. E você, né, a que estava no pódio. A lanterninha. Mas assim, não tenho nenhuma pretensão, sabe? Nem de chegar lá em cima, mas eu já fiquei tão lisonjeada. Claro. Não, mas porque eu falei, gente, como assim, muito né? Muito legal. É um prêmio de reconhecimento nacional importantíssimo. Então. E de repente, como eu fui lembrada? Oh, meu Deus. Então, eu mereço. Fiquei Abre os braços, eu mereço. Que delícia. Rê, vamos voltar pro nosso assunto. Bora. Vamos ver se tem perguntas também, mas eu quero que você continue falando. A gente parou aonde? Você estava num papo Enquanto você importante. vê se tem pergunta, eu acho que o que de mais importante eu gostaria de falar para os nossos telespectadores, Cláudia, é o seguinte. Quando a gente fala de pensamento positivo não basta, tá, então o que realmente é importante, Rê? 2 coisas. 2 coisas são importantes. Falo com eles olhando ali? Pode. Posso? 2 coisas são importantes, gente. A primeira delas é: eu gosto de mim? E eu sempre volto nesse ponto, né, Clau? Eu gosto de mim, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Por que isso é fundamental? Porque se eu não me amo, Clau, eu não me sinto boa o suficiente. Se eu não me sinto boa o suficiente, eu entro dentro de um espaço de não merecimento. E se eu tô dentro de um espaço de não merecimento, gente, não vai adiantar eu ter, né, eu fazer lá as afirmações positivas, me esforçar para pensar positivo, sendo que dentro de mim tem uma parte minha que não acredita que merece, tem uma parte minha que não se sente boa o suficiente. De novo, eu entro num conflito vibracional, né? Então, eu tô me forçando a pensar positivo, a dizer, por exemplo, eu tenho um relacionamento, ou a minha renda sempre aumenta, o que quer que seja. Mas, no fundo, eu não me sinto merecedora. No fundo, eu não me sinto boa o suficiente. Pronto, eu criei um conflito vibracional. Então, a gente precisa olhar pro nosso senso de merecimento e pro nosso auto-amor. E o segundo ponto é: pensamento positivo não é pensamento mágico, a gente precisa agir, né? Você concorda comigo, Clau, que se eu fechar os olhos e visualizar que eu estou lá na portaria da Rede Vida,
Eu vou abrir os olhos e vou estar na portaria da Rede Vida? Não. Não, né? Aqui onde a gente está, nós precisamos da ação. Então eu preciso, qual é o meu desejo? Meu desejo é estar na portaria da Rede Vida. Ótimo, eu preciso levantar e eu preciso caminhar até lá. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela quer uma promoção no trabalho, ela quer um aumento da renda dela, ela tem que trabalhar com o pensamento, com o senso de merecimento, tudo isso que a gente está falando, mas ela tem que agir com congruência, né? O que eu estou fazendo para que isso aconteça em termos práticos, né? Em ordem prática. Então, eu falo que são o equilíbrio dos As, ação e afirmação. Então, eu vou afirmar, mas eu vou agir. Não adianta eu ir só para um lado ou só para o outro. Eu só ficar na afirmação, que seria a parte metafísica, ou eu só ficar na ação, sendo que eu não acredito que eu mereço, sendo que eu estou com o pensamento desalinhado. Precisa ter um equilíbrio de ação com afirmação. Então, esses 2 pontos, eles são fundamentais. Faz sentido? Total sentido. Eu acho que esse papo tá tão profundo e tá tão importante que eu acredito que ele possa ser um divisor de águas na sua vida. Sem dúvida. Né? E eu tenho recebido muitas perguntas, assim, estou estagnada, meus filhos cresceram, casaram, eu quero fazer alguma coisa, não sei como, não consigo. Aí seria, dar um exemplo prático aí para a turma que está querendo fazer algo, Rê. Isso eu escuto muito, a síndrome do ninho vazio, né? E tem gente que fala assim, mas eu já tenho sei lá que idade. E eu falo assim, gente, mas a Louise Hay começou com 45, 50, entendeu o que ela veio fazer aqui nessa existência. Olha. Né? Eu não sei, Klaus, o que você acha, mas, bom, eu tenho certeza que você concorda comigo, porque eu já te conheço, né? Eu não sei se quem tá em casa, se todo mundo concorda com o que eu vou dizer, mas eu não acredito que a gente tá aqui a passeio. Também não. Não tô dizendo que passear não seja maravilhoso e não faça parte da vida, sem dúvida. Mas eu não acho que a gente tá aqui a passeio. Então a gente precisa silenciar. Você sabe que a Louise dizia que todas as respostas para todas as perguntas estão dentro da gente. Uma parte de Deus está aqui dentro do nosso coração. Então, uma parte dessa sabedoria está aqui dentro. Então, o que a gente precisa fazer? Silenciar, se conectar com o coração e perguntar: qual é a minha missão maior? O que eu vim fazer nessa existência? Agora que os meus filhos já estão num outro capítulo, o que eu vim fazer aqui? As respostas estão dentro da gente. Sabe como é que elas chegam? Já deve ter acontecido com você 1000 vezes, eu tenho certeza. Através das sincronicidades. Tem uma frase de Albert Einstein, é atribuída a ele. Se foi ele mesmo que disse, eu não sei, mas ela é atribuída a ele, que diz assim: coincidências são formas que Deus encontrou de permanecer no anonimato. Então, você faz uma pergunta, né? Agora, qual que é o próximo capítulo? Agora, né, dentro disso que você trouxe. E aí, presta atenção nas sincronicidades. Então, aparece um post na rede social e você fala, gente, o negócio parece estar conversando comigo. A pessoa liga a televisão, está te assistindo. Aí, você fala alguma coisa, a pessoa fala, gente, mas tem tudo a ver com o que eu estava perguntando. São sincronicidades, é a forma que Deus nos envia as respostas. Eu chamo de deucidência. Deucidência, adorei! Deucidência, maravilhoso! Deucidência. Não, se a gente já vai terminar? Já, olha lá, 2h29. Gente, mas dessa vez voou, hein? Ó, já tô no limite do limite. Não, mas a gente vai ali no café continuar conversando. Vamos, porque... Vamos terminar junto comigo. Refornari.com. Entra no site da Rê, vai fazer o curso com ela, ela é maravilhosa. Tô começando um segunda gratuito, tá? Ai, que segunda, joia. terça e quarta. Então, tá lá no agora, Instagram. Nessa segunda. Tá lá no Instagram pra se inscrever. Refornari Oficial. Vai lá, inscreva-se e faça, porque você realmente vai aprender muito com essa maravilhosa. Linda, maravilhosa você. Você topa rezar o Pai Nosso comigo? Lógico. Então vamos lá. Bora? Juntas. Com certeza. Ai, gente, esse é um momento muito especial e é de entrega. E eu peço que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, Amém. O seu trabalho. Lembrando que Isaías 12:2, que foi a palavra de hoje, diz: certamente Deus é a minha salvação. Eu vou confiar e não ter medo. O Senhor, o próprio Senhor é minha força e minha defesa. Ele se tornou minha salvação. E para Ele a gente diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que lindo! Beijo grande, Deus te abençoe da cabeça aos pés. Bom final de semana da segunda. Na mão de Deus, segura.